Você pode até se surpreender com o que estou prestes a dizer, mas não é por acaso que você está aqui. Nada disso é por sorte. Nada disso é coincidência. Existe uma razão, um propósito. E se você está ouvindo isso agora, preste atenção, porque não é para qualquer um. Esta mensagem é secreta, é sagrada, é reservada, somente para aqueles que foram escolhidos, somente para você. Se você não sente algo no seu espírito neste momento, pode parar aqui. Não continue, porque isso não vai fazer sentido para quem não está marcado pelo destino. Mas se, no fundo, alguma coisa dentro de você começa a queimar, se a sua alma sente um arrepio, um sinal de que essa palavra é para você, então ouça cada frase com atenção, porque o que eu tenho para compartilhar é a chave que vai mudar tudo. É a resposta que você pediu em silêncio. É a confirmação que você buscou nas noites em claro. E agora, ela está diante de você. Você é especial. Não porque o mundo disse isso, mas porque Deus determinou isso. Você foi separado desde o ventre da sua mãe, marcado para algo grande. Não pense que é exagero. Não duvide do que você sente agora. Esse aperto no peito, essa sensação estranha, não é medo. É o peso da glória. É a verdade tocando a sua consciência. Algo que estava oculto por muito tempo, mas que agora precisa vir à luz. Ouça bem, tudo o que você passou não foi em vão. Cada lágrima, cada silêncio, cada injustiça. Eles pensaram que poderiam te destruir. Eles acharam que você ia desistir, mas você continua de pé. E isso não é normal, é sobrenatural. É porque existe um propósito queimando dentro de você. Uma missão que não pode ser interrompida. Uma promessa que não pode ser apagada, nem pelo tempo, nem pelas pessoas, nem pelas forças das trevas. Eles esconderam quem você realmente é, porque tinham medo. Medo da sua voz, medo da sua luz, medo do que aconteceria quando você despertasse para a sua verdadeira identidade. Mas agora chegou o momento. Este é o tempo. Não depois, não amanhã, agora, porque a verdade está sendo liberada. As correntes estão quebrando, as muralhas estão caindo, e o que antes era segredo vai se tornar público. Mas atenção, isso não é para que você se exalte. Não é sobre fama, não é sobre aplausos, é sobre destino, é sobre justiça divina. É sobre a glória de Deus sendo manifesta através da sua vida. Você suportou o silêncio porque precisava aprender a ouvir a voz dele. Você enfrentou humilhação porque precisava entender que a honra não vem dos homens. Você perdeu coisas porque precisava compreender que a sua fonte nunca foi o que você tinha, mas quem você carrega. E agora, finalmente, o céu está se movendo ao seu favor. Forças que você não vê já estão operando. Portas que estavam trancadas estão se abrindo. Correntes que te prenderam por anos estão se rompendo. Porque chegou a hora de se levantar, a hora de assumir quem você é. Não mais escondido, não mais calado, não mais com medo. Você foi escolhido e ninguém pode mudar isso. Então, se você sente isso, declare dentro de si: eu recebo. Porque isso não é só uma palavra, é um decreto. Um selo sendo ativado sobre a sua vida. Algo que estava escrito desde a eternidade, agora está sendo liberado no tempo. E nada, absolutamente nada, poderá impedir o que está prestes a acontecer. Prepare-se, porque este é apenas o começo. Escute com atenção, porque o que eu vou dizer agora não é comum. Não é uma conversa qualquer. Não é apenas mais um vídeo. É algo que carrega vida e morte. E não pense que isso é apenas uma figura de linguagem. Não é. Há destinos sendo definidos neste momento. Há caminhos sendo abertos e outros sendo fechados. Há portas espirituais que só se abrem quando você compreende o que está ouvindo agora. Você acha que isso é coincidência? Não é. Você não está aqui por acaso. Tudo foi orquestrado para este instante. Cada batalha que você enfrentou, cada noite que você chorou, cada palavra dura que lançaram contra você, tudo estava te preparando para este momento. Porque chegou a hora de você entender que nada, absolutamente nada, pode calar a voz de Deus na sua vida.
nem o ódio dos inimigos, nem as mentiras, nem as injustiças. Eles acharam que poderiam te parar, eles planejaram a sua queda. Mas existe algo que eles não conhecem, a justiça divina. E é isso que está se movendo agora. Você precisa saber. Deus não esqueceu do que aconteceu. Ele viu tudo, ele ouviu cada palavra, ele sentiu cada dor, e ele não fica em silêncio para sempre. Há um tempo determinado para todas as coisas, e o tempo chegou. O tempo de ajustar contas, o tempo de exaltar quem permaneceu fiel, o tempo de honrar quem não desistiu, mesmo quando parecia impossível. Mas aqui está algo que você precisa gravar no coração. Essa mensagem não é apenas para confortar você, não é apenas para te dar esperança, é para ativar algo dentro de você, é para acender uma chama que ninguém vai apagar, porque você não pode mais viver como antes, você não pode mais falar como antes, você não pode mais pensar como antes. Tudo está mudando, tudo está sendo alinhado e você precisa estar pronto para isso. O que eu estou dizendo não é para assustar, mas para despertar, porque a guerra que você está enfrentando não é contra carne nem sangue, não são apenas pessoas te atacando, é algo maior. São forças espirituais tentando impedir que você alcance o lugar que Deus reservou para você. É uma guerra invisível, mas real. E se você não estiver firme, pode perder aquilo que já foi escrito para ser seu. Por isso, ouça, não é hora de ceder ao medo, não é hora de recuar, é hora de se posicionar, é hora de declarar quem você é hora de usar a autoridade que já está sobre você. Eu sei que parece pesado, eu sei que parece impossível, mas é exatamente aí que a glória se manifesta. Porque não depende de você, depende dele. O que você precisa fazer é crer, ficar firme, não abrir mão. Porque o inimigo já sabe que perdeu. E é por isso que ele está lutando tão forte agora. Ele sabe que algo grandioso está prestes a acontecer. Ele sabe que sua vitória está próxima. Ele sabe que a promessa vai se cumprir. Por isso ele está desesperado, mas não vai conseguir, porque quem te escolheu é maior do que tudo. Então preste atenção. Esta é uma convocação, uma chamada, não para qualquer um, mas para os escolhidos, para aqueles que têm coragem de acreditar mesmo quando tudo diz o contrário. Para aqueles que sabem que não vieram até aqui para morrer no deserto. Você não é qualquer um. Você não é um acidente. Você é a prova viva de que Deus ainda escreve histórias impossíveis. Então, respire fundo e prepare-se, porque a revelação que vem a seguir vai abrir os seus olhos para algo que muitos nunca entenderão. Agora que você entendeu a urgência desta mensagem, eu preciso abrir algo que muitos ignoram, mas que governa a sua vida de forma invisível: o poder das palavras. Ouça bem, porque isso não é filosofia barata, não é motivação humana. É uma lei espiritual, é um decreto eterno. Está escrito: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Você consegue entender a força disso? Não são apenas sons, não são apenas frases soltas. Cada palavra que sai da sua boca carrega uma semente, uma chave, um código, e ela vai produzir algo, para a vida ou para a morte. Pare um instante e reflita. Que tipo de palavras você tem liberado sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu futuro? Você tem declarado bênçãos ou tem cavado buracos com a sua própria língua? Porque muita gente está presa não por causa de inimigos, não por causa de demônios, mas por causa das palavras que elas mesmas disseram. E talvez isso explique porque você ainda não viu certas promessas se cumprirem. Não porque Deus não quer, mas porque você mesmo tem bloqueado o caminho com as suas declarações negativas. Mas aqui está a verdade: se a palavra tem poder para matar, ela também tem poder para ressuscitar. Se a língua pode destruir, ela também pode reconstruir. Se um decreto errado abriu uma porta de dor, um decreto certo pode abrir um portal de glória. Você precisa escolher, agora, hoje, que tipo de vida você quer viver, porque a sua boca é a ferramenta para criar essa realidade. Não é uma metáfora, é espiritual, é divino. É a mesma essência que Deus usou quando disse: haja luz, Gênesis 1:3, e houve luz. Ele não pegou ferramentas, não fez esforço físico, ele falou, e o que ele disse, aconteceu. Entenda isso, as suas palavras carregam a imagem do Criador. Você foi feito à semelhança dele. Isso significa que a sua boca não é comum, não é neutra. Cada frase que você solta está construindo algo no invisível. Você pode estar levantando um palácio ou erguendo uma prisão.
Por isso, abra os olhos, porque a guerra pela sua vida começa aqui, naquilo que você diz quando ninguém está ouvindo, nas frases que você repete sem pensar, nas maldições disfarçadas de brincadeira. Quantas vezes você disse, eu não consigo? Quantas vezes declarou, minha vida nunca vai mudar? E depois se perguntou, por que tudo continua igual? Agora é hora de quebrar isso. Agora é hora de mudar a linguagem. Agora é hora de alinhar a sua boca com o céu. Porque quando você começa a falar vida, o céu se move. Quando você declara vitória, os anjos entram em ação. Quando você proclama a palavra certa, você ativa códigos espirituais que estavam adormecidos. Isso não é superstição, é a lei. É a mesma lei que faz a semente brotar quando cai na terra. A palavra é a semente, o seu coração é o solo. E o que você planta hoje, você vai colher amanhã. Não tem como fugir. Então, decida agora. Você vai continuar repetindo frases que alimentam a escuridão ou vai abrir a boca para trazer luz? Você vai continuar profetizando derrota ou vai declarar a vitória que já é sua? Porque Deus não vai falar por você. Ele já te deu a autoridade, Ele já te deu a voz. Agora é com você. E eu te digo, quando você entender isso, nada poderá te parar, nem o inferno inteiro. Porque quando um escolhido abre a boca alinhado com o céu, toda a atmosfera muda. Os céus respondem, a terra obedece e o impossível acontece. Prepare-se, porque no próximo passo eu vou te mostrar porque essa autoridade não é apenas um privilégio, mas uma responsabilidade eterna. Você vai entender como cada palavra é uma arma e como usá-la pode definir não só o seu presente, mas toda a eternidade. Agora que você sabe que as suas palavras carregam vida ou morte, eu preciso te revelar algo ainda mais profundo. Essa autoridade não é um presente qualquer, é uma responsabilidade eterna. Você não fala apenas sons ao vento. Cada frase que você libera carrega um peso no mundo espiritual, porque você foi criado à imagem e semelhança do Criador. E se Ele criou tudo pelo poder da palavra, então entenda, a sua boca também é uma ferramenta de criação. Volte comigo para o início. Gênesis 1:3 diz: Disse Deus, haja luz, e houve luz. Perceba a força disso. Ele não tocou, ele não moveu nada com as mãos, ele apenas falou e a luz obedeceu. O caos se transformou em ordem com uma palavra. E aqui está a chave. Você carrega essa mesma essência. Você não é qualquer ser. Você não é apenas carne e ossos. Há um sopro divino dentro de você. Há um código eterno no seu DNA. Por isso, quando você abre a boca, você está ativando coisas que nem imagina. O céu ouve, o inferno também. As suas palavras nunca são neutras. Ou elas constroem, ou elas destroem. E Jesus confirmou isso em Mateus 12:36-37. De toda a palavra inútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Entende agora o peso disso? Não é exagero. Cada palavra é um registro, cada frase é uma semente, e sementes germinam. Mais cedo ou mais tarde, você vai colher o que plantou com a sua língua. Não adianta orar pedindo colheita boa se você continua semeando morte com as suas declarações. Por isso, pare e pense. O que você tem liberado nos últimos dias? Nos momentos de raiva? Nos dias de desespero? Quantas vezes você disse coisas que não gostaria que se cumprissem? Quantas vezes lançou pragas sobre a própria vida sem perceber? Palavras como, eu não sirvo para nada, minha vida acabou, nada dá certo para mim. Sabe o que isso faz? Abre legalidade para a escuridão operar. Você se torna cúmplice da destruição que tanto teme. E tudo isso porque não entendeu que a sua boca é uma chave espiritual. Mas hoje isso vai mudar. Hoje você vai aprender a falar como quem carrega um reino dentro de si. Porque um escolhido não pode viver com uma linguagem comum. Um escolhido não fala derrota. Um escolhido não repete maldição. Um escolhido decreta a vida. Um escolhido profetiza a vitória. Um escolhido ativa promessas. E quando você fala alinhado com o céu,
Não tem demônio que resista, não tem trama que prevaleça, não tem muralha que fique de pé. Então preste atenção. A partir de agora, vigie cada palavra. Não fale por falar, não desperdice sua voz. Use-a como arma, como espada, porque ela é isso mesmo, uma espada de 2 gumes. Ela corta, ela fere, ela destrói fortalezas, mas também cura, restaura, edifica. A escolha é sua. E se você decidir hoje usar a sua língua para a vida, prepare-se. Milagres vão acontecer, portas vão se abrir, cadeias vão cair, porque tudo começa com uma palavra. Mas para isso você precisa enfrentar algo que muitos ignoram: a batalha dentro de você. Porque não adianta falar vitória com a boca se a sua mente ainda repete derrota. E é sobre isso que vamos falar na próxima parte. Como quebrar o ciclo da autossabotagem e calar as vozes internas que querem te destruir. Agora vamos entrar em um território que talvez você nunca tenha percebido. A guerra não começa lá fora, com inimigos visíveis. A maior batalha está aqui dentro, no silêncio da sua mente, naquilo que você repete para si mesmo quando ninguém está ouvindo. Porque não adianta você abrir a boca para declarar vitórias se por dentro você acredita em derrota. Não adianta clamar por luz se você alimenta a escuridão com pensamentos que se transformam em palavras silenciosas. Sabe qual é o problema? Muitos dos que foram escolhidos, os verdadeiros escolhidos, vivem presos em correntes que eles mesmos forjaram com as suas declarações internas. Palavras como: eu não sou bom o suficiente, eu nunca vou conseguir, ninguém me ama, minha vida não vale nada. Parece inofensivo, mas cada frase dessas é uma sentença. É como assinar um contrato com a destruição. É como abrir a porta para aquilo que você mais teme. E o pior, o inimigo nem precisa se esforçar, porque você mesmo está fazendo o trabalho por ele. Escute, isso precisa parar, hoje, agora. Porque essas frases não são apenas pensamentos, elas são sementes lançadas no solo do seu espírito. E o solo é fértil, ele vai fazer brotar qualquer coisa que você plantar, seja bênção ou maldição. É por isso que você precisa arrancar essas ervas daninhas agora mesmo e começar a semear vida. Não amanhã, não quando se sentir melhor. Agora. Porque a palavra que você fala e a que você pensa é uma ordem para o mundo espiritual. Quer saber como virar isso? Substitua cada mentira por uma verdade eterna. Não a sua verdade, não a verdade do mundo, mas a verdade que vem da palavra de Deus. Quando a voz na sua cabeça disser: eu não sou capaz, você responde: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando vier a ideia de que você não tem valor, declare: eu sou maravilhosamente feito. Quando o medo gritar: você vai fracassar, profetize: tudo posso com Cristo e o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Você precisa fazer isso todos os dias. Precisa criar um padrão novo na sua mente. Porque a guerra é real, mas a vitória é sua quando você decide se alinhar à verdade. A cada palavra negativa que tentar brotar, arranque pela raiz e substitua por um decreto de poder. Faça isso em voz alta, porque quando você fala, você quebra cadeias. Quando você proclama, você ativa o céu. Quando você profetiza a vida, anjos se movem para cumprir. E lembre-se, essa não é uma prática qualquer, é um ato profético, é um combate espiritual. Você está lutando contra fortalezas que foram erguidas ao longo de anos, mas cada palavra de fé é um golpe na muralha. Cada palavra de poder é uma pedra lançada contra Golias. E é sobre isso que vamos falar na próxima parte. Como Davi venceu um gigante não com espada, mas com palavras que carregavam a força do Deus vivo. Prepare-se, porque o que vem agora vai abrir os seus olhos para uma estratégia que vai mudar tudo. Agora que você entendeu como quebrar as palavras internas que te sabotam, eu preciso te mostrar algo que vai mudar a forma como você enfrenta os gigantes da sua vida. Porque sim, você tem gigantes. Todos têm. Problemas que parecem maiores do que você. Situações que querem te esmagar. Diagnósticos que gritam morte. Dívidas que pesam como correntes. Pessoas que querem te ver no chão. Mas preste atenção. Não é a espada que derruba gigantes. É a palavra que ativa a vitória. Olhe para Davi, um garoto, sem armadura, sem treinamento militar, sem espada, mas com uma convicção inabalável e uma boca cheia de fé. Quando ele se colocou diante de Golias, o gigante zombou, humilhou
tentou intimidar. Ele queria que Davi se sentisse pequeno. Ele queria que Davi acreditasse que era impossível. Mas sabe o que Davi fez? Ele falou. Ele não ficou em silêncio. Ele abriu a boca e declarou: hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Ele não disse isso porque tinha força. Ele não disse isso porque tinha recursos. Ele disse porque tinha fé. Ele disse porque sabia que a palavra liberada em aliança com Deus é mais afiada do que qualquer espada. Entenda isso. Antes da pedra atingir a testa do gigante, a palavra já tinha derrubado ele no mundo espiritual. Porque quando você fala com fé, algo se move no invisível. Quando você declara vitória em nome do Senhor, céus se abrem. Quando você proclama cura, anjos entram em ação. Quando você decreta provisão, portas começam a girar. Não porque a sua voz é mágica, mas porque ela carrega a autoridade do Deus que habita em você. E agora eu pergunto: que gigantes estão diante de você hoje? Doença? Dívida? Ansiedade? Pessoas que tentam destruir sua reputação? Então faça como Davi. Pare de dar palco para o medo. Pare de repetir as ameaças do inimigo. Abra a boca e fale o que o céu diz sobre você. Declare Isaías 53:5. Pelas suas pisaduras eu fui curado. Proclame Filipenses 4:19. O meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Confesse 2 Timóteo 1:7. Deus não me deu espírito de medo, mas de poder, amor e mente sã. Quando você fala assim, você está lançando pedras espirituais contra os gigantes. Cada palavra é uma arma. Cada frase é um projétil que atravessa as trevas. E não importa quão grande seja o problema, porque não é você que luta sozinho. É o Deus dos exércitos que luta por você. Ele não perde batalhas. Ele nunca perdeu. E ele não vai começar agora. Então hoje eu te desafio. Não aceite mais viver calado diante dos gigantes. Use a sua boca. Use a sua fé. Fale a palavra. Declare a vitória antes de vê-la com os olhos, porque o que você libera no espírito vai se manifestar na terra. É assim que funciona. É assim que os escolhidos vencem. É assim que você vai vencer. E guarde isso. Quem controla a língua controla o destino. E é por isso que no próximo passo eu preciso te ensinar algo crucial: a importância do silêncio. Porque tão poderoso quanto falar é saber calar. Há momentos em que a sua boca é uma arma e há momentos em que ela precisa ser um escudo. Prepare-se para a próxima revelação. Você já percebeu que tão importante quanto saber falar é saber calar? Escute isso com atenção. A mesma boca que pode ativar milagres também pode abrir portas para a destruição se usada no momento errado. E é por isso que Deus está te chamando para uma disciplina que poucos têm: a disciplina do silêncio. A palavra diz em Tiago 3, versículos 5 e 6: assim também a língua é um pequeno membro e se gloria de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, um mundo de iniquidade. Entenda a gravidade disso. Uma palavra dita fora de hora pode incendiar tudo que você construiu com tanto esforço. Quantas pessoas perderam relacionamentos, oportunidades e até promessas porque não souberam segurar a língua? Quantas vezes você falou no impulso e depois se arrependeu? Quantas vezes reagiu com raiva e destruiu algo que Deus estava preparando? Existe um princípio espiritual que você precisa gravar. Nem toda verdade deve ser dita. Nem todo pensamento precisa ser expresso. Nem toda emoção merece voz, porque há momentos em que o silêncio não é covardia, é estratégia, é proteção, é arma contra o inimigo. Provérbios 13:3 confirma: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios traz a sua ruína. Guardar a boca é guardar a vida. Olhe para Jesus. Diante de Pilatos, ele tinha todas as razões para se defender. Ele poderia falar, argumentar, provar a sua inocência, mas o que ele fez? Silêncio. Ele ficou calado porque entendia algo que muitos ainda não entendem.
Existem batalhas que não se vencem com explicações. Existem guerras que não se resolvem com palavras, mas com posicionamento espiritual. E quando você insiste em falar, quando Deus está mandando calar, você se torna vulnerável. Você dá munição para quem quer te destruir. Às vezes, a sua vitória está em dizer nada, em esperar, em deixar Deus falar por você. E aqui está um segredo que poucos sabem. O silêncio é uma linguagem no reino espiritual. Quando você cala diante da provocação, você está dizendo ao céu, eu confio. Quando você decide não responder às críticas, não entrar em discussões inúteis, você está declarando, a minha guerra não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades, e quem luta por mim é o Senhor. E quando Deus luta, a vitória está garantida. Mas atenção, não é um silêncio passivo. Não é cruzar os braços e aceitar tudo. É um silêncio ativo, estratégico. É saber calar diante dos homens enquanto fala com Deus no secreto. É fechar a boca para murmurar e abrir os lábios para adorar. É segurar as palavras venenosas e liberar apenas palavras que edificam, porque cada frase que você fala será cobrada. Jesus disse isso em Mateus 12:36. De toda palavra inútil que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Isso significa que não existe palavra neutra. Ou ela constrói, ou ela destrói. Ou ela gera vida, ou ela atrai morte. Então, o que fazer? Pratique o domínio próprio. Antes de falar, pergunte, isso vai glorificar a Deus? Isso vai edificar alguém? Isso vai trazer vida? Se a resposta for não, cale-se. Porque o silêncio, às vezes, é a maior prova de sabedoria. E mais, não fale dos seus planos para qualquer pessoa. Não exponha tudo que Deus está te revelando, porque existem ouvidos prontos para roubar a semente antes que ela germine. Existe inveja, existe oposição, existe um mundo espiritual tentando abortar aquilo que você ainda está gerando. Então proteja os seus sonhos com o manto do silêncio. Compartilhe apenas com quem tem fé para sustentar você em oração. E aqui vai uma chave. Os escolhidos não vivem de justificativas, vivem de resultados. Não perca tempo tentando provar quem você é. Deixe que Deus mostre, deixe que as obras falem. Enquanto você fica em silêncio diante das acusações, o céu está preparando uma mesa diante dos seus inimigos. Enquanto você guarda a sua boca, Deus exalta você no tempo certo, porque quem se cala, por obediência, fala mais alto no mundo espiritual do que quem grita no mundo físico. Então guarde isso no coração. Fale quando for para edificar, para profetizar vida, para declarar vitória. Mas cale quando for para reagir à ofensa, para responder ao ódio, para se justificar diante de quem não quer entender. Porque cada palavra é uma semente. E você não pode desperdiçar sementes em solo que não vai frutificar. Silêncio também é colheita. Silêncio também é arma. Silêncio também é escudo. E agora prepare-se, porque estamos chegando ao ápice desta jornada. No próximo passo, eu vou te conduzir a uma convocação final. Um ato profético que vai selar tudo o que você recebeu até aqui. É hora de ativar, de orar, de declarar e de se posicionar para viver a plenitude daquilo que Deus escreveu para você. Agora, chegamos ao momento mais importante. Tudo o que você ouviu até aqui estava preparando você para isso. Não foi apenas uma palavra bonita. Não foi apenas inspiração. Foi um chamado, uma convocação. Algo que o céu está liberando agora sobre a sua vida. E se você chegou até aqui, não é por acaso. Você é um escolhido. E quando Deus chama, Ele não chama para assistir. Ele chama para agir. Escute com atenção. A sua vida não pode continuar igual depois de tudo isso. Porque agora você carrega chaves. Agora você tem entendimento. Agora você sabe que a morte e a vida estão no poder da sua língua.
Agora você sabe que cada palavra é uma arma. Agora você sabe que o silêncio pode ser proteção. Então, não desperdice isso. Não jogue fora o que Deus confiou a você. É hora de usar. É hora de viver como quem entendeu que carrega autoridade. E eu declaro sobre você: correntes estão quebrando neste momento. Portas que estavam trancadas por anos estão se abrindo. Inimigos que riram da sua queda vão assistir à sua elevação. Não porque você vai provar algo para eles, mas porque Deus decidiu honrar a sua fidelidade. Eles vão ver. O mundo vai ver, mas não para a sua glória, para a glória dele. Porque tudo isso sempre foi sobre ele, sempre foi sobre o propósito eterno que carrega o seu nome. Agora, feche os olhos por um instante e ore comigo. Mas não apenas ouça, repita, declare com fé, porque esta oração é um decreto. E quando você abre a boca em concordância com a vontade do céu, coisas acontecem. Ore assim: Pai, eu me rendo ao teu plano perfeito. Eu reconheço que as minhas palavras têm poder. Eu rejeito toda palavra de morte que eu falei sobre a minha vida. Eu cancelo toda a sentença negativa. E eu decreto vida, vitória e abundância sobre mim e sobre a minha casa. Purifica os meus lábios. Enche a minha boca com a tua verdade. Ensina-me a falar apenas o que edifica, o que cura, o que liberta. Guarda-me nos momentos em que eu precisar calar. Dá-me sabedoria para usar a minha voz como um instrumento de luz. Eu creio que a partir de hoje, nada será como antes, porque eu sou escolhido. Eu fui separado e ninguém vai mudar isso, em nome de Jesus. Amém. Agora, respire fundo e sinta a paz que desce sobre você. Não é imaginação, é real. É a presença dele confirmando que você não está sozinho, que ele está no controle, que ele vai à frente da batalha, que a sua parte é crer, declarar, obedecer, e ele fará o impossível acontecer. Antes de encerrar, eu preciso que você faça 3 coisas. Primeiro, declare nos comentários: eu sou escolhido, para selar no mundo físico aquilo que você ativou no espiritual. Segundo, compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ouvir isso, porque quando você abençoa, você também é abençoado. Terceiro, permaneça conectado, porque esta não é a última palavra. Deus tem mais, muito mais para derramar sobre você. E cada vídeo, cada mensagem é uma chave que vai te levar mais fundo no propósito. Este é o tempo. Não perca. Não olhe para trás. Não dê ouvidos ao medo. Continue avançando, porque a vitória já foi decretada. A justiça divina já está se movendo. E a sua história nunca mais será a mesma. Lembre-se, quem te escolheu é fiel para cumprir. E ele não falha. Nunca falhou. Nunca vai falhar.